Desses, todos vós que me ledes, que a obtenção da necessária autorização do Senhor para uma reencarnação na Terra é coisa 1000 vezes mais difícil do que vos possa parecer. Tal autorização depende de um sem número de fatores, entre eles o exame minucioso dos atos praticados na última vida terrena do pretendente à nova reencarnação. Nesse exame são pesadas e medidas todas as atitudes, todos os procedimentos, todos os pensamentos registrados fielmente no alto, de cujas conclusões as forças do bem serão chamadas a deliberar pró ou contra a pretensão em causa, isto porque milhares de outros espíritos, necessitados de evolução, também pretendem reencarnar num mundo em que os nascimentos passaram a constituir problema para muitos e muitos lares. Dizendo-vos o que aí fica, desejo apenas apresentar-vos uma face do problema que também existe no alto para conceder-se autorização para novos mergulhos na carne, conforme vos falou nosso bom irmão Tomé, isto para que trateis de aproveitar a encarnação atual para vossa maior iluminação. Bem sei que minhas palavras hão de receber uma provável contestação por parte de quem se empenha em manter na completa ignorância das coisas e condições da vida espiritual ao maior número de irmãos encarnados, por motivos que fogem completamente à minha apreciação. Isto, entretanto, não modifica de maneira alguma as leis divinas que regem a vida em todos os planos do universo. E esses mesmos que o fizerem acabarão por se convencer também quando seu momento chegar de deixarem a terra. Deveis analisar quanto se vos apresente em relação com a vida espiritual, para aceitar somente aquilo que vosso espírito puder compreender e assimilar. E não vos esqueçais de que, encontrando-se na terra pelo menos 3 categorias de espíritos, segundo o grau evolutivo que alcançaram, pode dar-se que a esperteza ou habilidade de alguns tente manter subordinados aos seus interesses pessoais quantos preferirem deixar-se conduzir por eles, em vez de meditar seriamente na grandeza da misericórdia divina que a todos assiste e dirige para Deus. A prova disto aí está na série de conselhos trazidos à Terra por aquele luminoso emissário de Jesus, nosso querido irmão Tomé, seguidos da palavra de outros enviados do Senhor como este que vos fala, e dos que me precedem e sucederão na confecção deste volume. A vida espiritual é uma vida simples e feliz para quantos houverem conseguido engrinaldar o espírito com as flores perfumadas de suas boas ações em cada uma de suas vidas terrenas que são muitas, muitíssimas, através dos milênios. Em face desse tipo de vida, filhos meus, vosso viver presente nada mais representa do que a luta prolongada entre o bem e o mal, de cuja vitória ou derrota surgirá o grau da vossa felicidade futura. Minha vinda até vós, repito, encerra o meu grande, imenso desejo de poder contribuir para que possais voltar-vos já e já para o objetivo que vos conduziu à Terra, para uma encarnação que muito vos custou a conseguir. E se, após vencerdes como efetivamente vencestes todos os óbices parvirdes, olvidardes por completo o vosso grande objetivo que é a vossa iluminação espiritual, isto não será apenas para lamentar porque será mais para deplorar, porque outra vinda à Terra talvez não seja possível nos próximos 2 milênios, quando este pequeno mundo deverá ascender à categoria dos mundos iluminados pela luz de seus felizes habitantes. E se vós não conseguirdes o grau de iluminação que vos comprometestes a alcançar quando descestes à Terra, como podereis participar de uma civilização que se aproxima, a qual incumbirá, ela própria, iluminar o planeta? Para que ainda possais recuperar os décenos perdidos, falo àqueles que os perderam, evidentemente, eu quero introduzir em vosso coração espiritual a recordação do vosso compromisso assumido no alto, e dizer-vos que nada está perdido enquanto o barco continua navegando. Sendo passageiros do barco terreno, despertai imediatamente para o sentido da vossa verdadeira felicidade, e voltai-vos para o Divino Salvador, de quem me orgulho de ser também humilde barqueiro pronto a receber-vos no meu barco se necessário for. Fala-vos desta maneira sincera e franca vosso irmão que muito lutou também na terra em tempos idos, quando se chamo Pedro Álvares Cabral.
Nota: Pedro Álvares Cabral, 1467-68 a 1526, navegador português, descobridor do Brasil no ano de 1500. Tendo sido designado por rei Dom Manuel de Portugal para comandar a primeira expedição à Índia logo após o regresso de Vasco da Gama, Cabral organizou uma armada da qual faziam parte, como comandantes de outros navios, figuras de grande destaque na marinha portuguesa, tendo levantado Ferros do Tejo no dia 9 de março do ano de 1500. 5 dias após, a armada de Cabral avistava as Ilhas Canárias, e a 22 desse mês alcançava o arquipélago de Cabo Verde, onde suas naus se defrontaram com forte tormenta, tendo várias delas sofrido grandes avarias. O grande navegador agasalhava em seu coração a ideia concebida no alto, perante o Senhor Jesus, de descobrir para o mundo a enorme extensão territorial banhada pelo Oceano Atlântico e por ele visitada em espírito, e nessa intenção ordenou aos seus navios, que, a pretexto de se livrarem das tormentas da costa africana, guinassem sempre sobre a banda do sudoeste. Do rumo assim seguido pela armada de Cabral, resultou o descobrimento deste formoso país, tendo fundeado seus navios na Baía de Santa Cruz, no estado da Bahia, no dia 3 de maio de 1500, local que o grande navegador considerou um porto seguro para ancorar. Ao completar a descoberta do território brasileiro, Pedro Álvares Cabral cumpriu a importante missão que lhe fora confiada pelo Senhor Jesus com o objetivo de dar novos mundos ao mundo. O descobrimento do Brasil por este grande navegador havia sido planificado no alto sob as vistas do Senhor, desejoso de transplantar para este país a semente do Evangelho. Como passo inicial nesse sentido, verificou-se a fundação da famosa Escola de Sagres, pelo infante D. Henrique, da qual saíram os maiores navegadores portugueses, dentre eles Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque e muitos outros. Feita a feliz descoberta da terra brasileira, Cabral enviou um dos seus comandantes a Lisboa, para levar a grande notícia ao rei Dom Manuel, retomando então a sua rota no caminho da Índia, durante a qual várias de suas naus sobraram nas alturas do Cabo da Boa Esperança, chegando a Quiloa, na África Oriental, de onde a sua boa estrela o fez escapar a tempo de uma traição do Ibrahim, dirigindo-se a Melinde, e depois a Calicut, onde teve de usar de energia para repelir a gentalha assolada pelo Samorim em seu ódio contra os portugueses. Daí prosseguiu até Cochin, rico principado indiano na costa de Malabar, de onde regressou a Portugal pela única via marítima de então, Cabo da Boa Esperança, Ilhas de Cabo Verde e Açores, ancorando em Lisboa no dia 23 de junho de 1501, aí sendo recebido festivamente por el-rei Dom Manuel. Pedro Álvares Cabral desencarnou em 1526 em Lisboa, sendo sepultado em Santarém, na Capela do Senhor da Vida. Foi o erudito historiador brasileiro Varinhagem, visconde de Porto Seguro, quem encontrou a sepultura do descobridor do Brasil, da qual não havia memória escrita ou tradicional. Diz Varinhagem tratar-se de uma sepultura rasa com uma lousa simples de 13 palmos de comprido, e a seguinte inscrição: aqui jaz Pedro Álvares Cabral e Dona Isabel de Castro sua mulher, cuja esta capela é de todos seus herdeiros, a qual depois da morte de seu marido foi camareira mor da infanta Amara filha de el-rei Dom João Nus o senhor o terceiro deste nome. Fim da nota. 6. Nossas promessas no alto. Sempre que nosso Divino Mestre intenta difundir entre os seus guiados terrenos algum ensinamento novo para acelerar o progresso espiritual da humanidade encarnada, ele dirige um convite a todos os espíritos de luz que desejem participar da tarefa. O convite dirigido pelo Senhor é feito em termos da maior fraternidade, deixando a cada um dos convidados a plena liberdade de aceitar o honroso convite ou preferir continuar em suas atividades normais, costumeiras, todas igualmente em prol do progresso geral de encarnados e desencarnados. Recebendo o tão honroso convite do nosso Divino Mestre e Senhor,
Aqui me encontro entre vós, meus amiguinhos da terra, no cumprimento da tarefa com que me honrou o Senhor. Vinda então vos trazer a minha palavra amiga nesta antecâmara do próximo século, cujo advento modificará completamente a maneira de viver de quantos tiverem a ventura de reencarnar a partir do ano 2000. Uma nova civilização se implantará neste planeta, com a vinda de espíritos de elevada categoria, escolhidos muitos deles entre quantos neste fim de século puderem dar provas ao Senhor de sua determinação em obter a necessária categoria espiritual à vivência de uma nova e mais apurada civilização. Vindo então entre vós, meus amiguinhos, para trazer-vos minha modesta contribuição ao vosso aprimoramento moral, pouco poderei eu dizer que não tenha sido dito pelos luminosos irmãos que me precederam. Dir-vos-ei, então, algo do que no alto vos aguarda para quando regressardes ao vosso plano espiritual. Quando a providência divina determinar que encerreis vossa atual peregrinação pelo solo terreno, ireis encontrar, como de resto já encontrastes ao regressardes de vossas encarnações anteriores, um registro absolutamente fiel de todos os passos que destes, dos atos bons e maus que houverdes praticado, assim como de quanto constituiu vossa preocupação ao longo da presente existência. Paralelamente encontrareis também as anotações por vós próprios feitas ao receberdes a permissão solicitada para virdes mais uma vez à Terra, anotações relativas à intenção que nutrieis de realizar grandes ou pequenas coisas em benefício do progresso dos vossos companheiros de jornada, porém muito especialmente em benefício do vosso próprio progresso espiritual. Para tentar despertar em vossa memória física algumas de vossas promessas por vós mesmos anotadas, transcreverei a seguir algumas delas, feitas pela generalidade de quantos se preparam para uma nova reencarnação. Eis aqui o que muitos de vós prometeram ao partirem para a terra. Prometo de todo o meu coração empenhar-me sinceramente em ajudar aos meus irmãos encarnados em tudo quanto estiver em minhas possibilidades. Prometo seguir na terra, única e exclusivamente, o caminho do bem e da verdade, esforçando-me para que assim procedam quantos dependam de mim. Prometo conservar bem viva em meu coração a chama da fé em nosso Senhor e Divino Salvador, alimentando-a cotidianamente através da oração sincera que me manterá em permanente contato com nosso Senhor. Estas são algumas das anotações grafadas de próprio punho, as quais ser-vos-ão apresentadas quando houverdes concluído o vosso período da presente existência terrena. De antemão podemos admitir que numerosos dos espíritos atualmente encarnados têm sabido manter-se dentro do compromisso assumido no alto com o Senhor Jesus, esforçando-se no seu aprimoramento espiritual e praticando o bem que podem em favor de irmãos necessitados. Este bem lhes tem sido reconhecido, e se encontra anotado em seu compromisso. Um número de irmãos, entretanto, bem maior do que o esperado, olvidou por completo os seus compromissos com o Senhor Jesus, encaminhando seus passos, pensamentos e atos no plano físico, no exclusivo objetivo do acúmulo de bens terrenos e no gozo de uma situação de conforto e bem-estar exclusivamente material, inteiramente divorciados da ideia mater que era a sua ligação permanente com o Divino Salvador. Este grupo de irmãos, ao regressarem à sua verdadeira morada no plano espiritual a que pertencem, hão de arrepender-se bastante do ouvido em que deixaram cair os compromissos tão solenemente assumidos com o Senhor Jesus, em face da permissão recebida para voltarem uma vez mais à terra. O que sucederá então a cada um em tais circunstâncias, tanto poderá ser a sua remoção temporária para o mundo nas condições atuais da terra, a viver uma ou mais existências de sofrimento e provações, capazes de despertar e desenvolver em seus espíritos o sentimento da verdadeira fé e consequente adiantamento espiritual, como poderão permanecer estacionados no alto por séculos de abandono de si mesmos, até que aquele sentimento desabroche e possa conduzi-los pelo caminho de sua verdadeira felicidade. Uma destas alternativas é o que no alto aguarda quantos se empenharam em viver na Terra uma existência saturada de materialismo, na convicção que tenham adotado para uso próprio,
de que a vida terrena deve ser vivida no uso e gozo de quanto ela oferece nesse sentido, deixando-se os interesses do espírito para quando se der o regresso à espiritualidade. Há, entretanto, meus amiguinhos, um número bastante satisfatório porque assaz grandioso de viventes do presente, a quem no alto se preparam galardões de grande valia, pelo esforço demonstrado em se manterem fiéis aos compromissos assumidos como os demais, e tudo têm empreendido para bem os cumprirem. Estes irmãos meus e vossos, têm sabido alimentar a chama sagrada da fé em seus corações, dirigindo-se ao Senhor sempre que podem em meio de seus afazeres, seja rogando auxílio para que bem possam realizá-los, seja pedindo ajuda ao Divino Mestre para companheiros necessitados que talvez não saibam pedi-la. Estes irmãos adotaram ainda o hábito de se dirigirem ao Senhor em horas certas do dia e da noite, transferindo-lhe seus problemas difíceis, e reforçando pela prece os laços que prendem seus corações ao coração do nosso Divino Salvador. Pode dar-se que esta categoria de irmãos não se destaque na terra pela posse de grandes fortunas de bens materiais nem de contas bancárias, mas se lhes indagardes algo a respeito de sua felicidade e tranquilidade espiritual, ouvireis em resposta que se consideram verdadeiros milionários neste particular, não permutando esta fortuna por todo o ouro da terra. Estes irmãos têm desde agora assegurada no alto uma recepção inteiramente à altura do seu merecimento, acrescida da posse de belo galardão com que o Senhor costuma recompensar aqueles que souberam empenhar-se na terra não apenas na aquisição de maiores luzes para si próprios, como também em ajudar ao próximo na medida de suas possibilidades. Irmãos e amiguinhos meus, eu também palmilhei como vós o solo terreno durante milênios sem conta, sofrendo horrivelmente em quase todas as minhas encarnações. Em mais de uma delas fui martirizado por ordem de potentados ocasionais pelo crime de me opor à maneira de conduzir os homens de então, com a ausência de todos os princípios de justiça. Por tal crime fui arrastado às masmorras e posteriormente à morte, de maneira que não desejo sequer rememorar. Um dia, porém, graças ao bom Deus de misericórdia, encontrei-me na terra com a figura inesquecível de Jesus de Nazaré, cuja pregação inteiramente me comoveu, e resolvi não mais dele me separar. Segui-o em seus últimos passos na terra, procurei-o depois no alto, e para servi-lo tenho voltado à terra um regular número de vezes. Hoje estou apenas ditando uma simples mensagem dirigida aos meus queridos irmãos terrenos, rogando-vos que vos volteis todos sem demora para nosso Senhor Jesus, o vosso único e verdadeiro refúgio quando os dias tenebrosos se positivarem, sinal de que a transformação planetária já entrou em execução. Antes de mim outras entidades isto vos recomendaram, porém nunca será demais a repetição, tão importante o assunto deve ser tido. A Terra vai ser abalada em todos os quadrantes pelas operações que nela se executarão em profundidade e também na superfície. Agarrar-se cada qual, pois, ao Divino Salvador, em medida intuitiva que não carece de maior insistência. Agarrai-vos então, mas desde agora, para que possais ser dos primeiros a salvarem-se, porque o sereis realmente. Dependendo apenas do Senhor Jesus. Aqui espero estar reencarnado ainda neste fim de século a fim de cumprir mais uma tarefa do serviço divino, conforme eu tenho feito em vidas anteriores, como servidor que me empenho de ser sempre do Senhor Jesus. Se ao regressardes ao espaço vos informardes de que novamente me encontro na Terra, eu peço-vos caridosamente que oreis pelo êxito de minha missão, assim como eu oro nos dias atuais por quantos aqui se encontram. Despeço-me de vós pedindo para todos as bênçãos do Senhor, e que vos lembreis sempre daquele irmão amigo que ficou conhecido pelo nome de São Francisco Xavier. Nota: São Francisco Xavier, 1506 a 1552. Famoso apóstolo das Índias. Nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, Espanha. Estudou em Paris onde travou conhecimento com Ignácio de Loyola, a quem se dedicou de tal maneira que mais tarde lhe escrevia de joelhos.
Foi designado para pregar o cristianismo nas Índias pelo Papa Paulo III, por insistência do embaixador de Portugal em Roma, D. Pedro Mascarenhas, impressionado com a obra dos jesuítas. Deixou o porto de Lisboa em 1542 em companhia de Martim Afonso de Souza, chegando a Goa nos primeiros dias de maio. Sua chegada conquistou imediatamente os habitantes portugueses, enamorados do seu espírito, erudição e humildade. Francisco Xavier converteu à fé cristã milhares de indígenas, levando a toda parte a sua palavra eloquente e persuasiva. Seduzia também pelas suas virtudes, pelo exemplo, pela bondade que ativava pelos extremos de sua caridade para com os enfermos. As multidões adoravam-no. Sua obra foi tão grande e tão fecunda que João Alzogo considerou um novo São Paulo. Visitou também o Japão, onde durante mais de 2 anos de pregação cristã deixou fincado o marco do cristianismo. Dirigia-se então à China quando a morte o surpreendeu em caminho. Seu corpo foi sepultado na Igreja do Bom Jesus, em Goa, cujo túmulo é uma importante e preciosa obra de arte, motivo de grande veneração para os fiéis. Francisco Xavier foi canonizado pelo Papa Paulo V em 1605, e declarado padroeiro do Oriente pelo Papa Benedicto XIV, por bula de 24 de fevereiro de 1747. Fim da nota. 7. Quando a felicidade começa. O mundo terreno, que é também um organismo vivo, e por isso sujeito a uma evolução semelhante à de todos os demais planetas do universo, apresta-se para receber em seu solo os operários especializados, destinados a procederem à transformação há milênios projetada pelas forças superiores do universo, as quais incumbe planejar e executar quanto se relacione com a vida dos próprios planetas. Todos os mundos do que conheceis, superficialmente, é claro, que se encontram em fase mais adiantada do que a Terra, também passaram e continuam a passar por transformações periódicas, para abrigarem e alimentarem populações espirituais designadas para neles viverem e progredirem na escala espiritual. Sabendo-se que o progresso não encontra limites em todo o universo infinito, os espíritos por sua vez necessitam de mundos cada vez mais adiantados, nos quais possam avançar e avançar sempre, em experiências sempre mais aprimoradas também. Chegou então para a Terra o momento de sua transformação de mundo de sofrimento, lutas e provações em mundo espiritualizado, para receber em seu solo populações espirituais bem mais adiantadas do que a atual. Isto não significa de modo algum que os homens e as mulheres viventes atualmente na Terra não possam voltar a reencarnar no decorrer do próximo século. O desejo do Senhor Jesus é exatamente que todos os atuais viventes voltem à Terra, mas é necessário que haja um desejo também da parte de cada um para que isso seja possível. A propósito, citarei uma imagem que esclarecerá melhor o meu pensamento. Imaginai-vos frequentando o último ano de um curso no qual despendestes todos vós, anos e anos, para não dizer séculos e séculos de aprendizado. Chegando agora ao fim do curso, que eu não desejo classificar de primário ou secundário, torna-se necessária uma preparação especial para aqueles que aspirarem a prosseguirem mais adiantado o curso. O que tendes a fazer então? Apenas seguir a regra geral, que é rever quanto conseguistes assimilar das lições e experiências passadas, e nelas apoiados fazerdes um pequeno esforço para conseguirdes ingressar no curso imediatamente superior. Este é precisamente o caso de todo vós que ocasionalmente vos encontrais na Terra neste fim de século e civilização. O esforço que necessitais de fazer é bem simples e largamente compensador do tempo que lhe dedicardes. Não se trata de nenhum exercício físico nem mental, porque em se tratando apenas de fé, é somente vontade e determinação. Somente espíritos possuidores da grandiosa chama da fé poderão viver, efetivamente, num mundo espiritualizado como a Terra passará a ser no próximo século, e para consegui-la não é necessário nenhuma base patrimonial ou fortuna, mas apenas grandeza de coração.
E sabeis acaso onde está a grandeza de coração capaz de produzir a chama da fé? Única e exclusivamente na prática de boas obras, seja oferecendo trabalho remunerado aos que precisam trabalhar para viver com os seus, onde a remuneração tem em vista possibilitar que vivam com tranquilidade aqueles que se engajarem como trabalhadores, seja levando auxílio aos que, minados pela enfermidade ou por outras causas, não possam trabalhar para obter o sustento seu e dos que lhe forem dependentes. Há uma verdade autêntica no afirmar que jamais alguém empobreceu pelo fato de ajudar os necessitados, que com pouco se consolam. Se percorredes os olhos pela história dos fracassos humanos, ireis encontrar as causas da grande maioria deles na dissipação, no jogo ou nas especulações, e jamais na doação feita a instituições ou indivíduos necessitados. Para saber dar, saber ajudar realmente, torna-se necessário possuir a fé no coração, o que vale dizer, ter-se a consciência de não estar desperdiçando o que se possua, porém fazendo investimentos à caridade e à fé, dos quais resultará, invariavelmente, uma colheita mais que abundante porque excepcional de bens para o espírito, tão ricos e tão belos que os recursos materiais jamais conseguirão comprar. Se um dia vos surgir oportunidade de entrevistardes qualquer espírito superior no plano a que haveis de ascender quando o tempo chegar, e lhe perguntardes quando terá começado realmente a sua felicidade na terra, dele ouvireis certamente em resposta que, não apenas a sua como a verdadeira felicidade de todos os espíritos superiores, começou quando começaram a sentir-se apenas uma partícula infinitesimal de todos os seres humanos, e passaram a viver muito mais para o próximo do que para si próprios. Quando esta compreensão puder penetrar no coração de todos os homens e mulheres em sua transitória passagem pela terra, a partir desse dia não só a fé passará a iluminar-lhes os passos terrenos, como passarão a sentir em seu coração uma felicidade que não permutarão jamais por todas as riquezas do mundo. O que tem contribuído decisivamente para o atraso espiritual da humanidade encarnada, e bem assim para uma grande parcela de seres que no espaço se mantém aferrada aos mesmos hábitos que viveram na Terra, é sem dúvida a circunstância de procurar cada ser humano encontrar a felicidade fora de si, na abundância de bens terrenos que tanto se esforça em acumular, à custa, sabe Deus de que processos e canseiras, quando deveria procurá-la dentro de si, na paz de espírito decorrente da prática de boas obras, da irradiação de pensamentos bons, puros, fraternos para com seus semelhantes, do que resultará sempre, em contrapartida, a recepção desses pensamentos de regresso, repletos de paz e luz para si próprios. Com o século atual, porém, terminará também a fase atual de vida na Terra, visto como a transformação que aí vem não deixará de pé senão que puder ser transferido ao próximo ciclo de civilização do terceiro milênio da era cristã. Um convite eu faço, pois, a quantos se interessam por uma vida de amor e paz ao deixarem a Terra em sua presente encarnação, e é que meditem profundamente no que aqui lhes deixo, já dito em outras palavras por outros iluminados instrutores, a fim de que possam ser conduzidos no alto ao plano compatível com o esforço que houverem feito para merecê-lo. A insistência com que nós todos, mensageiros e servidores de Jesus nosso Mestre e Senhor, nos referimos à necessidade de que todos se preparem para deixar a Terra num ambiente de luz e paz espiritual, decorre do muito amor que devotamos, do alto, a quantos ainda percorrem os caminhos terrenos, muitos dos quais, talvez a grande maioria, o faz com total despreocupação por sua própria felicidade. Este amigo que ora vos fala, aqui se encontra convite do Senhor Jesus para contribuir também com sua palavra, partida do fundo da alma, para despertar nos leitores destas páginas a realidade verdadeira de sua vinda à Terra nesta, talvez a última, encarnação. A evolução do mundo terreno aproxima-se, irmãos a quem muito quero e estimo, e sua marcha não pode ser detida nem adiada. Bem avisados serão, pois, os que não esperarem pela deflagração dos acontecimentos para tomarem a sua decisão.
tomem-na desde já os que o não fizeram antes. Ponham seu joelho em terra, elevem seu pensamento a Jesus, nosso grande Salvador, e abram-lhe seus corações. Façam isto, mas façam-no já, agora, amanhã e em todos os dias que vierem, por ser esta a única, a exclusiva maneira de se encontrarem seguros, sãos e salvos, quando os tempos chegarem. É este um conselho de amigo, de irmão, de pai e protetor que estará eternamente ao lado de quantos o chamarem em seus momentos de sofrimento, lutas ou dificuldades, já que nas alegrias jamais vos lembrareis de nós. Aqui se despede e vos abençoa em nome de Jesus de Nazaré, o vosso sempre amigo e protetor, José de Arimateia. Nota: José de Arimateia foi o maior amigo que Jesus encontrou em sua última vida terrena. Homem rico e nobre, muito conceituado pelo seu caráter probo, residia em Jerusalém, em cuja casa os pais de Jesus costumavam hospedar-se quando de suas idas àquela cidade. Ali recebeu certa vez a José, Maria, o filho mais velho de José e de sua primeira mulher, e o pequeno Jesus, quando este contava apenas 11 anos de idade. Arimateia dedicou desde logo grande afeição ao pequeno Jesus, cujos dotes intelectuais o impressionaram, oferecendo-se para patrocinar seus estudos naquela grande cidade, onde o jovem se desenvolveu no círculo das ciências exatas, sobretudo na filosofia, história e astronomia, a última das quais verdadeiramente o empolgava. Arimateia foi o elemento de maior destaque na vida terrena de Jesus, quer aconselhando-o, instruindo no conhecimento da religião hebraica, quer como patrocinador nos estudos da Cabala, que Jesus de Nazaré ansiava por conhecer, apesar de sua pouca idade, tendo sido admitido como noviço numa reunião de homens quase todos chegados à idade madura. Era ainda Arimateia quem acompanhava Jesus ao templo, anos mais tarde, preocupado em proteger o jovem pregador contra qualquer possível desacato. José de Arimateia foi bem o amigo e o conselheiro maior que Jesus encontrou no mundo, esforçando-se o quanto pode nos últimos dias de vida do Senhor em afastá-lo da cidade santa, temeroso da mudança de ânimo da população em relação ao Messias, trabalhada pelos sacerdotes contrários às suas ideias. Fim da nota. 8. Introversão planetária. Sempre que a humanidade terrena tiver de ascender a um novo grau na escala da espiritualidade, sobretudo quando esta ascensão tiver de ser coletiva, sinais desse auspicioso acontecimento serão difundidos por toda a superfície terrena. Na era que todos estamos vivendo, quer os espíritos no espaço quer os seres humanos na Terra, esses sinais serão não apenas visíveis mas também sensíveis por toda parte, e deles todos os homens e mulheres da era presente tomarão perfeito conhecimento. A vida dos planetas, assim como a dos seres, obedece a um ciclo evolutivo que pode ter a duração de anos como de séculos ou milênios, ao fim dos quais um novo ciclo se apresenta para impulsionar o respectivo progresso. Estamos assim antevendo já o que na Terra se passará em breves anos, para o encerramento de um e início de outro ciclo de vida deste pequeníssimo planeta. Um fato que todos haveis de presenciar porque será verificado nos 5 continentes, é o que denominarei introversão planetária, ou seja a reversão de várias áreas do planeta ao seu interior por efeito de movimentos telúricos, com o aparecimento de outras presentemente ocultas às vossas vistas. E como se processarão esses fenômenos? 2 explicações podem ser dadas à vossa compreensão, meus irmãos encarnados. A primeira delas é que em consequência de movimentos operados no centro do planeta, grandes porções do mesmo serão expelidas com tal poder de expansão, que as camadas superiores se desintegrarão e serão absorvidas pelo vácuo produzido pelo fenômeno da expansão. Desta maneira, podem interiorizar-se no âmago do vosso planeta grandes áreas atualmente iluminadas pelo Sol na superfície, vindo outras ocupar seu lugar, ou, pelo menos se apresentar às vossas vistas e passarem a fazer parte da nova superfície da Terra. Esta é uma das explicações ao alcance da vossa compreensão.
A segunda é da necessidade de modificar, em alguns pontos do globo terráqueo, a topografia existente há centenas de milênios, com o fim de tornar produtivas para a vida humana largas áreas terrenas até agora completamente improdutivas. Esse trabalho há de parecer-vos talvez ciclópico pela sua grandiosidade, irmãos encarnados, e em verdade o é. Obedece porém a planos meticulosamente traçados no alto há mais de 4.000 anos, aguardando a época conveniente à sua execução. Estou adivinhando que em vosso cérebro se passará ao tomar desconhecimento das coisas que estou aqui vos dizendo, e bem percebo o temor que de muitos se apoderará, quanto à mortandade que a execução deste plano poderá determinar entre as populações terrenas. Tranquilizai-vos, porém, eu vos peço, irmãos meus, porque em se tratando de medidas executadas por forças superiores, como no caso se trata, e mais ainda, sob a supervisão do nosso amado Jesus, só podem ser, como efetivamente são, para a felicidade e bem-estar de quantos forem atingidos, e jamais para a infelicidade ou sofrimento de seus guiados terrenos. Sabendo-se que nenhum ser humano dará presente está na terra pela vez primeira, aqui tendo nascido, vivido e morrido um sem número de vezes, não há que temer o que possa ocorrer em face dos fenômenos a se registrarem no planeta, desde que todos se convençam de que a morte do corpo apenas se dá para libertar o espírito, porque a vida deste sendo como é eterna, infinita, aqueles cuja matéria perecer em consequência das transformações operadas na Terra, têm assegurado no mesmo instante, não apenas a sua liberdade espiritual, como ainda uma nova modalidade de vida tranquila e feliz, já por todos vivida antes da presente encarnação. O mundo terreno, como sabeis, possui uma área de solo fixo 3 vezes inferior àquela que se encontra coberta pelas águas, o que reduz de muito a parte habitável pela sua população. Sendo necessário incrementar o volume da população da Terra, para possibilitar a vinda ao planeta de muitas milhões de almas já muito aguardando oportunidade para reencarnarem, tornou-se necessário reajustar a topografia da Terra, criando e ampliando áreas até então ocultas, capazes de atender às necessidades de uma população algumas vezes maior do que a atual. Ao mesmo tempo em que esse fato se verificará na Terra, constata-se no alto também um grande empreendimento destinado a receber, confortar e instalar todos os espíritos que deverão deixar a Terra daqui para o fim do século, e serão provavelmente alguns milhões, de maneira que todos estes possam bem dizer quanto lhes houver sucedido, como determinante de sua partida. Bem sei que ao lerem estas palavras, todos os meus irmãos começarão a pensar naqueles que formam o seu núcleo familiar, pela circunstância de poderem deixá-los a seu tempo. Meus queridos, recordar-vos-eis por acaso das inúmeras vezes em que tendes estado na Terra como parte de outros núcleos familiares iguais ao vosso de hoje. Bem sei que não podeis recordar-vos. Entretanto, eu vos digo que o fato já se verificou um sem número de vezes, e nosso Divino Mestre Jesus sempre tomou conta, abençoou, dirigiu e protegeu os que ficaram, ao mesmo tempo em que recebia o cada um de vós no plano espiritual a que todos fostes conduzidos em seguida à vossa desencarnação. Assim sendo, não há por que vos impressionardes por tal motivo. A vida espiritual de cada filho de Deus é uma sequência de idas e vindas do espaço para a Terra e desta para o espaço ao fim de cada nova existência de aprendizado nesta escola terrena. Estas alternativas podem perdurar por milênios e milênios, e só terminam quando o espírito de cada ser humano tiver alcançado determinado grau de conhecimentos e experiência, que determinarão o respectivo grau de evolução espiritual. No alto, meus estimados irmãos encarnados, a distinção que se conhece entre os espíritos, decorre de sua própria luz, denunciadora do seu grau de aprimoramento espiritual. Este se adquire exclusivamente ao longo das numerosas reencarnações de cada um, segundo o esforço de cada espírito encarnado, no sentido do aprimoramento de suas qualidades morais. Morrer, por conseguinte,
não pode causar temor a ninguém, porque todos vós como eu próprio, já nascemos tornamos a nascer e a morrer um sem número de vezes. Quanto a mim, embora eu tenha já completado há muito o meu curso de aprendizado terreno, ao longo de encarnações vividas nas mais diversas circunstâncias, estou me preparando para voltar à Terra como humilde vivente entre vós, para o que apenas aguardo a palavra de ordem do meu amado Jesus. Estou tratando de pôr em ordem os meus conhecimentos e experiências, que formarão a bagagem que pretendo trazer à Terra talvez ainda neste fim de século, rogando ao Senhor que me ampare e inspire, a fim de que eu possa dar o mais fiel desempenho à minha tarefa entre vós. Vós sois também, amigos encarnados, outros missionários do Senhor, pelos conhecimentos e experiências adquiridos no passado. Se porventura não ocorrer à vossa memória física a tarefa que prometestes realizar na terra, então aceitai este conselho, colocai vosso joelho em terra antes de vos entregardes ao repouso do corpo, dirigi-vos de coração a nosso divino Jesus, e rogai-lhe que faça brotar em vossa memória o sentido verdadeiro de vossa presente encarnação, enquanto for tempo de dela vos desempenhardes. Seria para lamentar profundamente que ao vos libertardes do vosso veículo carnal, viesseis a certificar-vos de um fracasso a mais em vossa existência atual, por esquecimento ou desídia quanto aos deveres sagrados que assumistes ao receber vossa presente encarnação. Praticando o que vos aconselho, meus queridos amigos e irmãos encarnados, uma certeza eu vos dou, é que ao regressardes ao vosso grande e belo lar espiritual, onde vos aguardam centenas e centenas de amigos e familiares de muitos milênios, podereis dizer com a maior tranquilidade a todos, que desta vez sim, desta vez cumpristes fiel e completamente quanto a nosso Senhor prometestes executar. E nessa oportunidade sentireis integrar-se em vossa personalidade espiritual mais bela, a mais desejada, a mais útil de todas as recompensas. Uma chuva de luzes espirituais se incorporarão ao foco que possuís, ascendendo em consequência à mais alta categoria de espíritos de Deus, de quem vos tornastes mensageiros na terra. Filhos do meu coração, este irmão que vos fala, o faz como se falasse a verdadeiros filhos da carne, pelo desejo imensurável de contemplar oportunamente o progresso de cada um de vós. Se necessitardes de mim em qualquer momento, aqui ou no além, pensai firmemente no espírito de São Luís de Gonzaga. Nota: São Luís de Gonzaga, 1568 a 1591. Nasceu em Roma, filho de Fernando de Gonzaga, Marquês de Castiglione. Tendo seguido para Espanha, ingressou na corte do rei Felipe II, como pajem de seu sobrinho Tiago. Possuindo grande inclinação para o sacerdócio, cedeu seus direitos e bens a seu irmão Rodolfo em 1585, entrando no noviciado dos jesuítas em Roma, onde a sua grande inteligência fez a edificação de todos. Dedicado em extremo ao serviço da caridade, principalmente aos emprestados, veio a sucumbir muito jovem, aos 23 anos, contaminado pela doença. É considerado padroeiro da juventude cristã. Fim da nota. 9. Sem Deus e Jesus nada somos. Em número absolutamente incontável, os mundos que giram sobre si mesmos na imensidade do espaço cósmico, obedecem todos eles às mesmas leis evolutivas que regem a vida na Terra, e de quantos espíritos de Deus é que se empenham noite e dia pelo seu próprio engrandecimento. Apenas o esforço despendido pelos espíritos encarnados na Terra visa objetivos diametralmente opostos aos do seu verdadeiro interesse. Em todos os mundos conhecidos vossos, assim como na imensidade dos que vos são desconhecidos, impera e reina o mesmo e único princípio que aqui vos trouxe, que outro não é senão a necessidade de adquirirdes mais luz para os vossos espíritos. Naqueles mundos a que me refiro, a vida dos seus habitantes está subordinada ao mesmo princípio da aquisição de luz, sempre mais luz, o que vale dizer em outras palavras,
sempre maior grau de aprimoramento das qualidades morais que unam a personalidade espiritual. Os homens e as mulheres que presentemente se encontram na Terra, já foi dito isto por outra entidade, não são em absoluto de primeira vez, nem segunda, e nem de quarta ou quinta viagem à Terra, visto como já aqui viveram várias encarnações com este mesmo e único objetivo, aperfeiçoarem suas qualidades de coração e de caráter, através de anos de existência nas mais diversas condições de classe social. Se eu vos disser que espíritos de reis e imperadores viveram e vivem entre vós na condição de simples e modestos trabalhadores sociais, estarei dizendo-vos uma verdade autêntica porque na realidade assim é. Quando revestidos de todos os poderes que na Terra adquiriram em lutas memoráveis ou herdaram de seus antepassados, esses espíritos não encontravam tempo para se dirigirem ao Senhor do mundo suplicando ajuda e inspiração para os seus atos de governantes e chefes absolutos de milhões de almas encarnadas nos seus domínios, preferindo agir segundo seus próprios interesses de domínio incontrastável sobre aquelas almas. A muitos desses potentados sucedeu terem de assistir em vida ao declínio de seu poderio ou à própria debacle total de sua autoridade temporal assim exercida, vendo-se a certa altura inteiramente impotentes para conservar o poder, e tanto tem de assistir à passagem do mesmo a outras mãos por meios violentos ou não. Os governantes que tal debacle puderam testemunhar em sua vida terrena, foram talvez os mais venturosos de sua categoria. Meus estimados amiguinhos terrenos, esses tiveram oportunidade de testemunhar em causa própria como é frágil o poderio na terra, a ninguém sendo dado ufanar-se de poder gozá-lo indefinidamente. Aos que puderam testemunhar a transferência a outras mãos do extraordinário volume de poderes que chegaram a enfeixar nas suas, a esses sucedeu a melhor coisa que suceder podia. Entregarem-se todos por sua vez ao exame de consciência que antes não haviam feito, daí resultando invariavelmente entrarem em contato com o Divino Mestre, a quem muitos têm suplicando perdão para os atos que teriam ferido ou prejudicado a muitos ou alguns dos seus vassalos. O fato de terem perdido o extraordinário volume de poder que antes detiveram, e que a muitos teria cegado na distribuição da justiça, serviu admiravelmente para a construção em cada um de uma nova consciência de si mesmos, iluminada pelas luzes que o seu arrependimento terá merecido do Senhor do mundo. Isto, quanto aos potentados de todas as categorias que chegaram a perder em vida posições e poderes incontrastáveis então possuídos. Porque os demais, aqueles que houverem partido da terra em pleno uso de tais poderes e prerrogativas, esses, com algumas exceções é verdade, foram encontrar no alto devidamente anotadas todas as injustiças, faltas ou violências por eles praticadas, cujo arrependimento se lhes tornou muito mais doloroso, porque compulsório, ao invés de espontâneo, à custa de suas meditações ainda na terra. Isto que um tanto alinhavadamente é o que vos relato, tem o objetivo de deixar-vos perceber o funcionamento da lei de causa e efeito no plano espiritual, onde outra lei igualmente funciona paralelamente, que se denomina lei de consequência. É em virtude desta lei que tem de voltar à Terra, não apenas despidos de todas as prerrogativas que tenham usado para o mal, ou simplesmente delas tenham feito mau uso, que se encontram em meio da humanidade atual espíritos da categoria acima apontada, cumprindo tarefas às vezes rudes para suas mãos delicadas, em busca da humildade de que necessitam para o equilíbrio da sua personalidade espiritual. Isto acontece muito frequentemente, não apenas em vosso pequeno planeta como em todos os demais em que vivem existências de aprendizado outras categorias de espíritos de Deus. Poderei comparar o fenômeno com o que sucede aos alunos de vossas universidades que se veem na necessidade de repetir determinadas matérias que não souberam ou não conseguiram assimilar. Com a única diferença de que no caso dos vossos alunos, eles conservam o grau ou a classe em que se achavam matriculados, ao passo que os governantes, por mais alta e honrosa que sua classe haja sido,
somente podem voltar à escola terrena como ornamento de classe bastante inferior. Eis aí, amiguinhos encanados, o que de experiência própria vos veio dizer um espírito que viveu de várias maneiras na terra, tendo ascendido na última, por mercê divina, a elevada categoria de governante do grande e belo país em que ora venho grafar estas linhas, que só contém verdades aprendidas de experiência própria. O fato de ter terminado os meus dias bem longe do vosso país, ao qual até hoje me sinto ligado por inquebrantáveis laços do coração, esse fato fugiu à regra geral apontada por mim em princípio, porque nas longas meditações a que me entreguei no exílio, só encontrei motivos para agradecer a Deus e ao bom Jesus, a inspiração, a ajuda e proteção que sempre recebera na prática dos atos administrativos que a minha situação me obrigava a praticar, tendo predominado em todos eles o sentimento de meu verdadeiro amor a todos os meus governados. Constituiu então para meu pobre espírito a mais agradável como emocionante das surpresas, quando, reingressado no mundo espiritual ao término de minha última encarnação, recebi das próprias mãos do meu amado Jesus, o mais belo galardão que imaginar podia, pela segurança, lealdade, eficiência e humildade com que me desempenhei da missão antes igualmente recebida de suas santas mãos, de governar esta nação privilegiada. Meu caso não é o único, meus amiguinhos terrenos, existindo vários, mas raros, em que outros governantes de povos igualmente fizeram jus ao mesmo galardão espiritual. Infelizmente, porém, a história destes casos, que algum dia podereis vós próprios compulsar, apresenta uma infinidade de acontecimentos verificados na Terra, cujos autores ou mentores encarnados por aqui andaram posteriormente em circunstâncias bastante precárias para seus espíritos. Ao final, entretanto, depois de idas e vindas, lutas e sofrimentos, quase todos conseguiram não apenas assimilar as matérias de que necessitavam, como em alguns casos receber também o seu galardão espiritual pelo verdadeiro heroísmo de que puderam dar provas em novas encarnações. Daqui deduzireis, segundo penso, que a circunstância de alguns espíritos falharem no desempenho de suas tarefas na Terra, tarefas que conscientemente receberam de seus maiores do espaço, não os inibe absolutamente de virem a alcançar aquele grau espiritual que há milênios perseguem, mas apenas veem retardado esse desejado momento, sendo-lhes necessário voltar à existência terrena quantas vezes se façam necessárias para isso. Se, entretanto, todos conseguirem ter presente em sua memória terrena, a grande verdade de que sem Deus e Jesus o homem nada é, ou que o esquecimento do encarnado dos seus deveres de íntimo aconchego ao Divino Salvador, só pode contribuir para o cometimento de atos incompatíveis com a vontade divina, se todos vós, meus amiguinhos terrenos, conseguirdes instalar esta grande verdade no âmago dos vossos corações, eu vos asseguro com toda a luz do meu espírito, que surpreendente galardão espiritual será cingido por vós ao regressardes da vossa presente existência na terra. Meditai no que vos digo, amiguinhos meus, e quanto mais nisso meditardes, mais estareis vos aproximando do vosso e meu divino Salvador, que é nosso Senhor Jesus de Nazaré. E contai a partir de agora no alto, com mais este amigo verdadeiro. Pedro de Alcântara. Nota: Pedro de Alcântara, 1825 a 1891, Imperador do Brasil com o título de D. Pedro II. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de dezembro de 1825 no Palácio de São Cristóvão, filho do Imperador D. Pedro I e da Imperatriz D. Leopoldina, que faleceu quando o filho contava apenas 1 ano de idade. Pelo ato de abdicação de seu pai, a 7 de abril de 1831, D. Pedro de Alcântara tornou-se imperador do Brasil aos 6 anos de idade. Casou-se em 1843 com a princesa italiana D. Teresa Cristina Maria de Bourbon, de cujo consórcio nasceram 4 filhos, 2 varões que faleceram com poucos meses de idade, e as princesas Leopoldina e Isabel,
esta é cognominada mais tarde a Redentora por seu ato extinguindo a escravatura no Brasil, numa curta ausência do imperador. D. Pedro II realizou uma obra das mais notáveis no governo do Brasil, guiado por uma serenidade imperturbável, uma linha reta e constante, invariável observância do dever, dignidade e elevação permanentes, como bem acentuou o conde de Afonso Celso em sua obra Imperador no Exílio. Exilado pela Revolução de 1889 que proclamou a República no Brasil, D. Pedro II veio a falecer pobre num modesto quarto de hotel de Paris a 5 de dezembro de 1891. Espírito dos mais cultos, amava as ciências, as letras e as artes, deixou muitos trabalhos em prosa e verso entre originais e traduções do espanhol, do hebraico e do italiano. Convidado para arbitrar diversos litígios internacionais, seus veredictos mereceram acatamento das partes. Seu nome é pronunciado com o maior respeito por todos os brasileiros. Fim da nota. 10. Mensagem de advertência. Os homens e as mulheres deste fim de século viverão pela primeira vez em toda a sua vida multimilenar, dias, meses e anos que hão de ficar gravados para sempre em sua memória espiritual. Nunca, em tempo algum dos milênios vividos pelos espíritos atualmente encarnados na Terra, se registraram acontecimentos do porte dos que se aproximam, e que deverão operar uma transformação em profundidade na vida e na estrutura física da Terra. O registro destes acontecimentos importará sem dúvida alguma na partida de regresso ao mundo espiritual, de grande número de espíritos hoje em dia bem situados entre apreciáveis bens patrimoniais, acumulados à custa dos anos e anos de um labor incessante por parte dos seus possuidores, ou simplesmente havidos por meio de heranças de antepassados que outra coisa não terão feito senão cuidar do seu patrimônio material. Precisamente para encerrar na Terra esta forma de os espíritos nela encarnados encaminharem as suas numerosas existências no corpo, é que o Senhor do mundo preparou e fará executar transformações substanciais na estrutura e na vida deste pequeno planeta. Atendendo ao convite com que me distinguiu o Senhor do mundo, aqui me encontro hoje para grafar também algumas palavras de advertência a todos os seres humanos de qualquer que seja a região em que habitem, palavras que procurei tornar o mais claras e precisas, para que bem traduzam o meu pensamento, neste fim de civilização que se aproxima. Não vale fortuna, não valem situações privilegiadas, não valem honras nem glórias materiais conquistadas pelos meus queridos irmãos encarnados, em face da necessidade, da urgência, da premência mesma em que todos se encontram de se disporem sem perda de tempo a cuidar da única fortuna, da única e verdadeira fortuna que seus espíritos devem tratar de construir para os dias que se aproximam, e que deverão ser decisivos para cerca de 2/3 dos viventes atuais da Terra. Se o Senhor do mundo ouve por bem convidar meu pobre espírito a vir dizer-vos estas palavras, um espírito que hoje recorda com profunda saudade suas diversas existências em que tanto lutou e sofreu a serviço do esclarecimento dos homens de sua época, se o Senhor julgou necessário que também eu viesse trazer-vos minha mensagem de advertência, sem nenhuma dúvida, para que ouvindo ou lendo minha palavra, possam vossos espíritos parar um pouco no afã de seu patrimônio material e meditar a sério no futuro que a todos aguarda bem proximamente, sem querer fazer profecia, por não ter sido esta jamais a minha especialidade. Sempre direi, meus irmãos encarnados, ante a visão que me foi dado contemplar do que está para vir, sempre vos direi então que as mais belas como as maiores cidades atuais da Terra ficarão simplesmente irreconhecíveis para quantos de vós se habituaram a contemplá-las. Não seria mesmo possível proceder-se a uma transformação planetária em profundidade, sem mexer nas grandes aglomerações atuais de vossas grandes cidades, pela necessidade de eliminar e corrigir quantos desacertos aí foram instalados pela mão do homem, em sua ânsia de grandeza e fortuna perecível. Bem sei que minhas palavras vos surpreendem e assustam, pela franqueza com que são proferidas. Melhor será, contudo,
que fiqueis desde agora prevenidos acerca do que projetado está para o vosso mundo, do que virdes a ser tomados, já não direi de surpresa, mas de terror pânico quando os fatos se positivarem. E se, em algum tempo que vem correndo em vossa direção, as coisas que antecipo se terão de positivar, melhor será que estejais desde agora advertidos.